Queridos, vamos abrir juntos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Nós lemos a respeito da visita dos magos por ocasião do nascimento de Cristo. Mateus, no capítulo 2. Eu não sei quantos sabem, mas Mateus é o único dos evangelistas que relata esse episódio dos magos vindo visitar Jesus nesta ocasião. É um evento bastante curioso e não poderia deixar de ser narrado. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, no capítulo 2, os versículos iniciais diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Isso não fala quantos magos eram. A gente presume por causa de 3 presentes, mas não sabemos se eram 3, porque cada um trouxe um presente, se eram 5, a gente não sabe. Mas diz que vieram magos. E diz que eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa foi a primeira pergunta que eles fizeram. Segunda pergunta é porque vimos a sua estrela no Oriente. E a terceira coisa que eles queriam eles vieram para adorá-lo. Até aqui, vamos orar e pedir que Deus nos ajude no entendimento da sua palavra. Pai, abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que não somos naturalmente capazes de entender. Precisamos que o Teu Espírito, aquele que inspirou esta palavra, possa agora também nos dar a iluminação, a fim de que possamos não apenas entender as letras, mas que possamos ouvir a Tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é curioso que desde muito tempo, eu acho que os que cresceram e os que já são bem velhos de igreja, às vezes quando perguntados, desde quando você está na igreja? Alguém aqui vai responder: eu nasci na igreja. É uma força de expressão, a gente nasce no hospital ou em casa, ninguém nasce na igreja. Mas tem algumas pessoas que já estão há tanto tempo na igreja que elas se sentem à vontade de dizer: eu nasci na igreja. E quem nasceu na igreja já deve estar acostumado com as apresentações de Natal, em que, obviamente, a estrela do Natal ela é colocada em alguma decoração ou alguma apresentação de Natal. E por causa desta rotina, nós às vezes nos esquecemos da grandiosidade deste sinal, que é uma estrela dedicada. É como se Jesus Cristo tivesse, por ocasião do nascimento dele, um satélite dedicado para cobrir o evento que era o nascimento dele. Bem, Jesus tinha então uma estrela dedicada a ele. Só que os irmãos sabem, e se não sabem, já devem ter pelo menos ouvido falar que não é possível, irmão, você trazer uma estrela para perto da cumieira de uma casa. E às vezes, a maneira, inocente que a gente retrata esse evento, acaba tirando dele o aspecto majestoso. Existe um filme, o filme não é muito bom, mas ele dá uma pequena ilustração disso. O filme com aquele ator Jim Carrey, e ele é chamado filme Todo-Poderoso. E ele recebe por um tempo a atribuição, entre aspas, de ser Deus. E uma das coisas que ele faz, numa ocasião, queria um jantar romântico com a sua
namorada, ele resolve puxar a lua para mais perto da janela dele. Eu não sei quantos já viram esse filme, deve se lembrar da cena. A ideia é maravilhosa, trazer um jantar à luz de vela com a lua a alguns metros da sua janela. Só que a consequência disso, reportada no dia seguinte, vários tsunamis ao redor do mundo, porque quando você traz um astro desse tamanho perto da Terra, o efeito é desastroso. Irmãos, se nós trouxéssemos uma estrela para perto da Terra, o desastre seria muito maior. A estrela mais próxima que nós temos é o Sol. Imagine trazer o Sol para 500 quilômetros próximo da Terra, todos nós estaríamos torrados imediatamente. Mas o que Deus então, ele tinha em mente quando ele quis preparar esse evento para que uma estrela ela fosse usada para sinalizar, para apontar para o nascimento de Cristo? Qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo? E mais importante, que tipo de pessoas seriam atraídas por este sinal? É curioso que você não vê nenhum israelita chegando até nenhum dos sacerdotes e nenhum dos reis perguntando pela estrela, que tinha visto a estrela. Ninguém viu a estrela senão esses homens que vieram, diz a Bíblia, do Oriente, que é uma região bem remota. Por que só essas pessoas viram? Eu moro perto da represa do Guarapiranga, e às vezes eu vejo sempre aqueles, geralmente no sábado à noite, o sinal do canhão de luz. Vocês já viram isso? Naquela região do Grajaú. Quem conhece esse tipo de sinalização sabe que isso aí geralmente está anunciando uma festa, uma balada, um pancadão nessa região aí do Grajaú afora, e ninguém anda atrás dessa sinalização de luz. Quem vai atrás dessa luz sabe, quem usa esse sinal já sabe que tipo de público ele vai atrair. Se nós fizéssemos isso aqui na porta da igreja de Santo Amaro, possivelmente nós traríamos para cá um público diferente. Porque as pessoas sabem que o tipo de evento anunciado com esse tipo de sinalização é evento de festa, de baladas, esse tipo de coisa. O que então o texto nos ensina sobre isso? Veja no texto, diz que Jesus ele já havia nascido, versículo 1, tendo nascido em Belém da Judéia nos dias de Herodes. Vieram os magos do Oriente e eles vieram com 3 objetivos. Primeira coisa, eles vieram já com a pergunta, eles queriam saber onde está o recém-nascido. Eles não queriam saber se o recém-nascido havia nascido. Eles não queriam saber se, de fato, eles já sabiam que Jesus, o rei dos judeus, havia nascido, e eles só queriam saber onde. Então, sublinhe na sua Bíblia aí a palavra onde. É só isso que eles querem saber. Eles não estão perguntando, eles não têm dúvidas, eles não estão questionando, eles não estão duvidando, eles só querem saber onde. Onde é que está o rei dos judeus? Essa ideia de magos, irmãos, essa expressão, ela surgiu na história por causa da tradução, quando lá uns 400 anos antes de Cristo, a Bíblia, ela foi traduzida para a língua corrente da época, a língua grega, e a versão da Bíblia, na língua grega, usava a expressão para reis, a expressão magos. E no grego, a expressão aqui, ela é magoi. Então, é daí que veio essa ideia de magos. O profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele também fazia parte de um grupo que adivinhava sonhos, que olhava para os astros e fazia predições. Obviamente, Daniel, ele descobria essas coisas porque ele tinha conhecimento da parte de Deus. Mas ele fazia parte de um grupo que era denominado de magos, ou seja, pessoas que faziam, ou pelo menos diziam fazer, adivinhações baseando-se naquilo que os astros
apontavam. Não é exatamente aquilo que nós conhecemos hoje como horóscopo. Bem diferente disso. O horóscopo é uma versão já bem mais fajuta do que essas pessoas faziam. No Novo Testamento, no livro de Atos, por exemplo, a expressão mago, ela aparece quando aquele mágico, em Atos 8, ele tenta atrapalhar o trabalho de Paulo. Então lá é dito de um mágico. No Novo Testamento, a ideia de mago, ela está associada então a quem faz magia. Mas qualquer que seja a situação, a pergunta é, reverendo, o que é que essas pessoas querem com Jesus? Sejam eles magos, sejam eles bruxos, sejam eles adivinhadores, o que é que eles queriam com Jesus? Essa é a pergunta que Mateus ele irá responder e ele tenta nos mostrar. Esses homens, diz o texto, que eles vieram do Oriente, ou seja, bem longe de Belém. E eles vieram porque eles tinham um conhecimento prévio, eles tinham uma informação por meio da qual eles sabiam que aquela estrela, ela sinalizaria desde há muito tempo o nascimento de Cristo. Portanto, a vinda desses homens, desses magos, procurando saber apenas onde Jesus havia nascido, ela nos ensina, em primeiro lugar, uma grande lição, irmãos, de que em nossos dias, a evangelização nem sempre exigirá que você saia da sua casa, saia da igreja e vá até a casa dos outros falando a respeito de Jesus. Mas, em alguns casos, especialmente no Brasil, que é um país relativamente evangelizado, seja lá por qual evangelho tem sido evangelizado, mas é o fato de que o nome de Jesus, ele é extremamente usado, às vezes até abusado, mas quem ainda não ouviu o nome de Jesus em nossa pátria são poucos. Diante deste cenário, não é comum então, não é raro, perdão, você encontrar pessoas que às vezes entram na nossa igreja procurando alguma coisa. Então, a semelhança dos magos, a semelhança do que aconteceu naqueles dias, essa pergunta desses homens que vieram de tão longe, eram pessoas fora de Israel, mas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham informações, eles tinham lido a respeito daquilo e de onde, por exemplo, Jesus nasceria e de quais sinais seriam manifestados por aquilo que apontaria para Jesus. Isso nos mostra e nos ensina, irmãos, que nós precisamos trabalhar mais na nossa publicidade evangélica. Deixe-me explicar isso. Tem coisas muito simples que você pode fazer na sua casa. Eu não sei quantos moram em apartamento, por exemplo. Ao invés de você colocar simplesmente um adesivo na sua porta, eu e minha casa serviremos ao Senhor, no Natal é a ocasião de você trocar o adesivo, de trocar o arranjo e colocar alguma coisa diferente. Se você trabalha no seu escritório, é a oportunidade de você colocar alguma coisa em cima da sua mesa que lembre alguma coisa sobre o Natal. Não precisa você ficar convocando todo o seu departamento para fazer uma oração, todo mundo de joelho. Não precisa forçar a barra, mas você pode iniciar, lançar sinais de que Cristo está vindo, de que Ele nasceu e de que Ele pode ainda fazer grandes coisas em nossos dias. O cristão precisa explorar isso. Jesus foi anunciado por meio das estrelas, uma estratégia que nenhum dos filhos de Israel conseguiu observar. Somente essas pessoas que vieram de longe. Você já percebeu, e você sabe, eu já mencionei isso, o que é que as pessoas, os seus vizinhos, pensam de você quando veem vocês saindo de casa? Eles sabem, olha, esse povo aqui dessa casa, desse número 24 aqui, eles saem todo domingo de manhã, vão não sei para onde. Saem tudo arrumadinhos, cheiroso, cabelo penteado. E desse vizinho aqui também ele sai. As pessoas sabem por que você sai de casa nesse horário? Reverendo, não quero que as pessoas saibam que o ladrão, se ele ficar sabendo disso, ele vai aproveitar para roubar a casa. Então, mesmo que seja isso,
Mas é importante, irmãos, é importante. Que tal a hora que você sai de casa, quando você está num hotel, quando você não quer ser perturbado, você coloca aquela tarja na porta, favor não perturbar. Você poderia criar uma tarja no seu apartamento, na sua casa, a hora que você sair de casa, você coloca lá no portão, fui encontrar com Deus. É uma maneira de você mostrar para os seus vizinhos, no seu andar do seu apartamento, da sua casa, que você vai encontrar com Deus. Deus foi bastante criativo. Como é que nós temos feito para anunciar aquilo que nós já conhecemos? Versículo 2 ainda, além desses magos eles virem para simplesmente querer saber onde, eles dizem uma coisa interessante. Veja que eles viram, diz o versículo 2, eles viram, nós vimos a sua estrela no Oriente. Se a Bíblia for sua, se você tiver com a caneta aí, sublinha a palavra sua estrela. Jesus tinha uma estrela, vocês sabiam disso? É a estrela de Jesus. E eles viram essa estrela. Eu não sei quantos têm o costume e a prática de identificar as estrelas no céu. Não é fácil, para quem não tem costume, saber qual a estrela é Vênus, qual a estrela é Marte, tem que saber a época do ano e tem que saber para onde você olha. Existem alguns aplicativos no celular que você compra, que você baixa às vezes de graça, e para você olhar os céus e ajuda você a identificar algumas estrelas. Possivelmente esses magos não tinham nenhum desses aplicativos. Mas o que eles entendiam como sendo essa estrela que era de Cristo? Eles chamam a sua estrela. Os historiadores e os estudiosos, eles sugerem pelo menos 3 coisas. Primeira sugestão é que essa estrela que apareceu, ela pode ter sido o alinhamento dos planetas, especialmente, dizendo eles, quando Júpiter e Saturno eles se alinham. E isso aconteceu, segundo eles, no ano 7 antes de Cristo, bem próximo do nascimento de Cristo. E o que pode ter acontecido é que fenômenos dessa natureza podem ter guiado esses magos para próximo de Jerusalém. Muito pouco provável, ainda que tenha sido alinhado esses planetas, esses magos não estavam falando de planetas, eles estavam falando da sua estrela. Uma segunda hipótese que tem sido ventilada é de que tenha acontecido, na ocasião do nascimento de Cristo, o que eles chamam de uma supernova. Supernova é a explosão de uma estrela. Já aconteceu isso, foi observado em 1604. E um fenômeno de uma explosão de uma estrela, ainda que acontecendo muito distante da nossa galáxia, gera um clarão visível para todo um lado de um planeta. É possível que isso possa ter acontecido? É possível, mas os magos não estavam atrás de explosão e de supernova. Eles estavam atrás da sua estrela. Outras pessoas, uma terceira hipótese que tem sido colocada é a respeito de um cometa que teria passado por volta do ano 5º antes de Cristo. Lembrando que essa ideia de antes de Cristo e depois de Cristo, ela não é lá dos dias de Cristo. Isso foi uma arrumação bem posterior. Mas por volta do ano 5º antes de Cristo, especialmente os chineses, eles observaram um cometa que teria passado por volta de 70 dias sobre a face da Terra. E esse cometa, ele foi visto, foi registrado por várias culturas e possivelmente, dizem esses estudiosos, teria sido o evento que esses magos vieram ver. A Bíblia não fala que era cometa, a Bíblia não fala que era estrela que estourou, a Bíblia não fala que era alinhamento de planetas. O que esses magos dizem é que eles sabiam que essa estrela, esse astro que eles viram no céu,
tinha uma identificação e era a pessoa de Cristo. Veja comigo, irmãos, no texto que nós lemos agora, que o presbítero Cláudio leu em Lucas, no capítulo 1, nós lemos também a respeito disso, quando o pai de João Batista orava a respeito do seu filho, ele também mencionou a expectativa que já era muito antiga de que Cristo ele viria, e o anúncio da vinda de Cristo tinha já essa expectativa de que ele seria como uma estrela. Veja no texto que nós lemos, Lucas, no capítulo 1, nos versículos 76 em diante, Zacarias está falando de João Batista e falando que ele viria anunciar a Cristo. Então diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Veja só, na linguagem do sacerdote Zacarias, Jesus já era descrito como o sol nascente das alturas, que viria para trazer luz para os povos, para trazer luz às nações. Apocalipse, no capítulo 22, não precisem abrir, no versículo 16, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Veja, Jesus mesmo dizendo, ele mostra isso. Nos dias lá do Antigo Testamento, aquele adivinho, aquele mago que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, vocês devem conhecer a história, ele foi pago para amaldiçoar. Só que quando ele ia amaldiçoar, Deus abençoava por meio dele. E quem pagou o serviço, então, ficou muito aborrecido. Ele estava pagando para amaldiçoar. E Balaão acabou abençoando 3 vezes o povo de Deus. Mas nas suas palavras, até Balaão, ele diz que uma estrela procederia de Jacó, fazendo referência ao nascimento de Cristo. Qual é a estrela do Senhor em nossos dias hoje, irmãos? Qual é a estrela? Qual é o sinal de Cristo hoje? A cruz, no Natal, precisamos lembrar disso. Jesus Cristo, ele veio, ele morreu e ele pagou pelos nossos pecados. Nós precisamos ter algo em nossas vidas, no nosso estilo de vida, que leve as pessoas essa pergunta, essa dúvida daquilo que Cristo fez, e por ocasião do Natal, do nascimento de Cristo, essa dúvida precisa ser levantada. Há muito tempo atrás, eu não sei como que eu lembro disso, né, mas no final dos anos 70, acho que dos anos 79, eu não sei se chegou em São Paulo, mas deve ter chegado. Se chegou em Cuiabá, São Paulo deve ter chegado. Mas veio um missionário do lado da América Latina, da fala espanhola, que ele tinha um método evangelístico, que ele distribuía uns cartazes para pregar nos postes, somente com a frase, já encontrei. Vocês lembram disso? Alguém lembra desse trabalho? Os mais velhos, lógico, né? Mas esse missionário, ele veio e ele levantou várias igrejas no Brasil para fazer essa campanha evangelística. Por 3 semanas, na época que podia ainda pregar coisa nos postes, todo mundo, os crentes, todos fazendo vandalismo, né? Santo vandalismo na cidade, pregando adesivo nas paredes e nos postes com a frase, já encontrei. Depois de 3 semanas, já encontrei, obviamente a cidade queria saber o que encontrou, quem encontrou, o que é isso que foi encontrado. E aí a igreja então saía em grupos evangelizando e falando, olha, eu sou um daqueles que já encontrei. Aí pronto, o que você encontrou?
e era a oportunidade. Excelente estratégia, irmãos. Excelente estratégia. Qual é a pergunta que nós temos deixado para os nossos dias de hoje? Qual é a estrela de Cristo em nossos dias? O testemunho cristão de serviço, de fidelidade, de amor a Deus, deve ser o maior testemunho. Jesus Cristo, quando falando no Sermão do Monte, ele disse que você e eu somos como lâmpadas colocadas lá no monte para que brilhe diante de todos que estão ao nosso redor, para que a glória de Cristo seja manifestada por meio de nós. Então, nós somos luzeiros. Não temos o mesmo brilho que Cristo tem, nem igual a estrela de Cristo, mas nós somos lâmpadas colocadas lá em lugar estratégico. Que Deus possa usar a sua vida para brilhar no meio de uma geração tão comprometida com o pecado. Em terceiro e último lugar, diz o texto que esses magos, eles vieram, eles conheciam, sabiam que havia uma estrela dedicada e eles vieram já com o intuito. Veja aí, diz que eles vieram para adorá-lo. Viemos para adorar. É interessante a ideia desses magos. Eles sabiam o que queriam, sabiam o que estavam procurando e já sabiam o que fazer quando encontrar aquilo que eles estavam procurando. Eles vieram para adorar o Messias. Também não é uma ideia sem precedente. Veja comigo, por exemplo, por favor, no Salmo 72, já havia anunciado. No Salmo 72, é um bom texto para você sublinhar e marcar na sua Bíblia, quando o anúncio dessa estrela e desses magos foi colocado já bem nos dias lá do rei Salomão, que é o que escreveu este salmo. No Salmo 72, descrevendo o rei justo que viria nos dias do Novo Testamento, Salomão, ele diz lá no Salmo 72, no versículos 10 em diante, ele diz assim, Salmo 72, paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Lembrando que tanto Sabá e Sebá são regiões no Oriente. E eles viriam para oferecer presentes. E no versículo 11, todos os reis se prostrem diante dele e todas as nações o sirvam. Era uma expectativa já desde os dias de Salomão. Então, observe que a ideia de vir adorar já era antecipada. Muitos irmãos, muitas pessoas têm o desejo, e o Natal é a ocasião do ano em que a maioria das pessoas que não são crentes, mas que elas alimentam a ideia de que se elas não forem na igreja pelo menos um dia no ano, e se elas morrerem, elas vão para o inferno. Tem gente que acredita assim. Então, eles não vão querer vir na igreja todo domingo, isso aí é cansativo para essas pessoas. Mas pelo menos no Natal, às vezes a mãe chama demais, os pais, ficam insistindo, e aí a pessoa que não é crente, não, ok, minha mãe, no Natal eu vou lá, e vai um dia por ano, tá bom para mim. Mas seja lá qual for o motivo, irmãos, o Natal é sempre uma ocasião quando pessoas menos relacionadas com a igreja e com Deus, elas estão mais dispostas e vulneráveis a vir à igreja. E aí, como a gente diz às vezes, quando vai visita em casa, não é mesmo? Quando eu era criança e vinha visita em casa, antes da visita chegar, meus pais faziam aquele sermão. Não quero ninguém fazendo isso, não, arruma esse quarto de vocês que está uma bagunça e aquela coisa toda, né? E várias instruções, não, olha, se a pessoa oferecer alguma coisa é para falar não. E aquelas coisas que mãe fala, né? E às vezes é uma coisa tão boa e o filho estava querendo e é para falar não. Eu lembro disso, o desejo de falar sim, mas não podia, né? Mas
E Jesus, quando ele é descrito, irmãos, e ele mostra as pessoas vindo para adorá-lo, nós precisamos lembrar disso também. A igreja precisa estar preparada na época do Natal. É a época que nós recebemos pessoas que vêm, pessoas não crentes, pessoas, se existe essa categoria, mas na linguagem popular, vamos colocar assim, pessoas mais ou menos crentes, que ainda não estão completamente regeneradas. Eu sei que não tem essa categoria, mas na cabeça das pessoas lá tem. Mas esse tipo de gente vem na igreja. E nós precisamos pensar naquilo que nós falamos, naquilo que nós cantamos, na maneira como nós interagimos. Lá no final, quando terminar o culto aqui agora, com quem que você vai conversar? Geralmente nós conversamos sempre com as mesmas pessoas. E o visitante, ele vai ficar ali meio parado e não vai demorar mais do que 5 minutos, ele vai embora. Ninguém fica num lugar que ninguém conversa com ele, ele vai embora. Então, precisamos ser pessoas abertas e atentas para conhecer as pessoas que estão no nosso meio, que vieram para adorar. Adorar aquele que é a luz do mundo, aquele que tem dado o sinal por todas as nações de que ele veio para trazer luz, para iluminar a vida e o caminho das pessoas. Isaías, o profeta, já dizia também que o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, que é desprezado, aborrecido das nações, mas ele é servo. E os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, luz para as nações. Precisamos, irmãos, mostrar isso ao mundo, do que o nosso Deus, o Senhor que adoramos, ele é luz. Houve uma época na minha vida, eu morei numa escola evangélica, talvez o Tom aqui lembre dessa escola de Buriti, e era uma região afastada, região rural, e mais ou menos uns 40 quilômetros de Cuiabá, que também já era na época um final de mundo, né? Mas mais 40 quilômetros depois do final do mundo, tinha esse lugar chamado Buriti. Muito afastado. E o ônibus que a gente pegava interestadual para chegar lá, intermunicipal, parava na porta da escola e abria a porta, você descia, enquanto o ônibus estava por ali, tinha a luz do ônibus, na hora que ele partia ficava um breu. Sabe aquele breu que você não vê nada? E eu lembro que quando ele partia, tinha que dar um tempo para que você acostumasse com a escuridão para começar a caminhar um pouco. Talvez a luz da lua ajudasse, mas enquanto você estava com o efeito da luz do carro, não era possível ver nada. Depois que passava alguns segundos, eu ficava esperando e eu olhava bem em frente para o meu caminho e no final da rua, da entrada dessa escola, estava a casa dos meus pais. Dava de ver uma arandela que ficava bem na sacada da casa. Era uma arandela muito pequena, não muito significante, mas por causa do escuro, por causa de não haver mais nenhuma luz, aquela arandela me guiava até chegar lá na porta da casa dos meus pais. E muitas vezes eu cheguei e a única coisa que eu via no horizonte era aquela pequena luz. Entrava, passava pela porteira, tinha o chamado mata-burro, né? Para quem conhece o que é um mata-burro, para não deixar o animal atravessar. E aí dentro da propriedade tinha muitos animais, às vezes os animais ficavam deitados assim na rua, na estrada, e andando naquele breu, às vezes tropeçava no animal, mas continuo olhando para frente, que é a única luz que eu tinha, até chegar na porta de casa. Isso, irmãos, me ensinou coisas importantes, que às vezes nós não precisamos ser uma luz como aquela que essas festas e essas baladas colocam, sinalizando lá no céu. É importante que você esteja em um local que aponte, um local que direcione pessoas a Cristo. A sua luz pode ser pequena, a sua luz pode ser fraca, mas se ela estiver ajudando a direcionar, a balizar, a levar pessoas
a organizar o seu caminho, é isso que basta. Que Deus possa fazer da sua vida e da minha vida luzeiros, como ele disse lá no Sermão do Monte, colocado lá em lugar estratégico, para que as pessoas possam ver a nossa luz e dar glórias a Deus. Natal e o nascimento de Cristo é, como eu disse, ocasião que atrai pessoas diferentes. Da mesma maneira que esses magos vieram, de lugar, sabe Deus, de onde eles vieram, mas eles vieram querendo saber, querendo adorar, que Deus possa também trazer para a igreja de Santo Amaro, por ocasião deste Natal, pessoas desejosas de ouvir de Cristo, de ouvir desta luz, e que eles possam encontrar em nossas vidas testemunho de que Deus ele está neste lugar e de que Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que é a nossa luz. Tudo aquilo, ó Deus, que nós brilhamos vem de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons refletores. Ajuda-nos a sermos pessoas cujo testemunho, cujas palavras, cuja vida possa refletir a glória maior, a luz maior que vem de Ti. Não permita, ó Deus, que as coisas que iludem e as coisas que têm brilhado em nossos dias, em nosso século, afastem da nossa geração o interesse em conhecer e em ter comunhão contigo. Pedimos isso a Deus e pedimos que o Senhor faça isso a partir das nossas vidas. Faz isto, Deus, para a Tua própria glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.